Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula vamos trabalhar aqui um assunto muito importante onde ele trata de proporção. E como está aqui no título, o que é proporção? Pessoal, proporção é a igualdade entre duas razões. Como assim, professor? Vejamos aqui nesse nosso primeiro exemplo, tá? Nós temos a igualdade e nessa igualdade eu estou utilizando como elementos pertencentes a essa expressão duas frações. Lembrando que uma fração nada mais é também do que uma razão. Logo, então, proporção é a igualdade entre duas razões, certo? E aí, para que é importante saber ou ter conhecimento dessa proporção? Porque, mediante a proporção, nós podemos determinar, de repente, o valor numérico de um termo desconhecido. É inclusive isso que está escrito aqui, reparem. A principal aplicação desta propriedade é a determinação de um elemento desconhecido na proporção. Opa, peraí, o senhor falou em propriedade. Que propriedade é essa? Esta que está aqui em cima. Vejamos. Propriedade fundamental da proporção. Em toda proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Vamos traduzir o que é isso? Na verdade, essa propriedade me diz o seguinte, que o produto que eu tenho ao multiplicar em diagonal, ele vai ser sempre igual. Isso quer dizer então que, para que a gente consiga resolver uma proporção, tendo que descobrir nela o valor numérico de uma das variáveis, tá? Basta você multiplicar em diagonal e depois resolver a equação que vai aparecer, até porque essa igualdade ela vai continuar ainda na nossa expressão, tornando assim uma expressão em forma de equação. Repare então que, como eu acabei de te falar, tá? Nós temos que resolver a multiplicação em diagonal. Chamando aqui cada elemento de letrinhas do nosso alfabeto, A, B, C e D, nós temos duas razões. A razão de A para B e a razão de C para D. E aí nós temos aqui a seguinte multiplicação em diagonal. A e D vai me dar A vezes D e B e C, o que vai me dar como multiplicação B vezes C. Então, não se esqueçam também o seguinte, que quando você resolve uma multiplicação com dois elementos quaisquer, a ordem dos seus fatores não alterará o seu produto. Então, repare aqui que em relação a isso nós temos o seguinte, tá? Que essa multiplicação que aparece primeiro, eu tenho A vezes D, mas nada impediria de eu escrevê-la como sendo D vezes A. Assim como nesse próximo membro, no segundo membro no caso, eu tenho B vezes C, mas também poderia ter C vezes B. Até porque, como eu lhes falei, a ordem dos fatores na multiplicação não alterará o seu produto final. Perfeito? Então, por exemplo, aqui, olha só. Eu tenho essas duas razões separadas pela igualdade. Isso quer dizer que nós temos aqui uma proporção. E aí vamos fazer aqui a multiplicação dos meios pelos extremos. Por essa propriedade fundamental, eu tenho o seguinte, que 4 vezes 6 é igual a 3 vezes 8, multiplicando os seus valores em diagonal. E é verdade, porque olha só, 4 vezes 6 me dá como resultado 24. Assim como 3 vezes 8 me dará também como resultado 24. E como os dois valores são iguais, então vale a igualdade entre eles. Belezinha? Vejamos o próximo exemplo. Aqui, reparem. Eu tenho aqui, nesse caso agora, na nossa proporção, uma variável que nós não sabemos quem é. Então, reparem que nessa multiplicação em diagonal, de preferência, você começa a resolvê-la sempre pela variável ou sempre pela letra. Então, como a única letra nessa proporção é o x, comece resolvendo a multiplicação pela diagonal em que ela pertence. Então, nós teremos x vezes 5, o que nos dará como resultado 5x, igual a outra multiplicação, que nesse caso nós temos 2 vezes 3. E aí, pessoal, não vou me estender muito nisso aqui, por quê? Porque é a explicação para o próximo exemplo que nós temos aqui do outro lado, tá bom? Mas só um detalhe, toda vez que você resolve essa multiplicação em proporção, em diagonal, sempre, automaticamente, irá te aparecer uma equação. Até porque
essa igualdade da proporção a gente não pode desaparecer com ela. Legal? Mas vamos aqui a um exemplo, olha só. Determine x, aqui meu exemplo, tá? Determine x na proporção. Então nós temos x sobre 4, ou x está para 4, que é a primeira razão, igual a 20 está para 5, perfeito? Em seguida, façamos aqui a multiplicação em diagonal. Como eu acabei de lhes falar, de preferência, sempre comece pela letra. Então nós temos x vezes 5, que é igual a 5x. Do outro lado, 20 vezes 4, como eu coloquei aqui para vocês essa multiplicação. E aí, pessoal, o nosso resultado final, nós temos aqui, onde eu estou destacando, que o valor do x é igual a 16. Espera aí, professor, como é que o senhor fez para pular dessa linha para essa aqui? Vamos ver o passo a passo? Então, reparem. Então, como nós temos aqui x igual a 16, eu vou te mostrar agora como é que a gente parte dessa equação para o resultado final de x igual a 16. Legal? Então, reparem. 5 vezes x é a mesma coisa do que eu ter 5x. Isso quer dizer, então, o seguinte, que ao multiplicarmos letra com número, basta você juntar as duas em um elemento apenas. Bacana? Igual a 20 vezes 4. Opa! 20 vezes 4, resolvendo essa multiplicação entre esses dois fatores, me dá como resultado igual a 80. Então, nós temos, continuando a equação desse ponto, que 5x é igual a 80. Por se tratar de uma equação e eu ter que achar o valor do x, o que acontece? Essa letra x está acompanhada do número 5. Mas, atenção pessoal, eu quero sempre na equação achar o resultado numérico da variável, da letra. Onde aqui nesse caso, essa letra é o x. Automaticamente, então, o 5 que acompanha passará dividindo. Então, nós teremos x igual a 80 dividido por 5, onde, aí sim, ao resolvermos essa divisão, nós chegamos no resultado do x, ou no seu valor numérico, onde x é igual a 16. Perfeito? Então, reparem que aqui, no caso da proporção, nós sempre iremos utilizar a multiplicação em diagonal, até porque essa é uma propriedade fundamental da proporção. Então, pessoal, vejamos aqui que nessa nossa aula de hoje, nós trabalhamos a ideia do que é proporção. E proporção é a igualdade entre duas razões. Sendo que, dependendo do que você tenha que fazer com essa proporção, principalmente se você tiver que achar o valor numérico para a variável, você irá achar esse valor multiplicando em diagonal, certo? O que essa multiplicação, ela coincide com a propriedade fundamental da proporção. E aí, mais importante, quando você resolve essa multiplicação, não se esqueçam que automaticamente irá aparecer uma equação. E aí você irá resolver do modo mais fácil ou do modo mais conveniente para ti, tá? De modo que você consiga, no final, achar um resultado numérico para, um valor numérico, na verdade, para a variável. Legal, pessoal? Então, muito obrigado e tchau.